Olá, investidores. Hoje nós vamos falar aqui sobre o funcionamento do Bitcoin, tá? E esse funcionamento, ele é um pouco mais técnico, né? Ele é under the hoods mesmo, o que está envolvido no ecossistema, como é feita a validação dos blocos, como funciona o protocolo de consenso, né? Que autoriza todas as transações de uma maneira descentralizada no blockchain do Bitcoin. Preparei um materialzinho aqui que eu vou compartilhar com vocês. Tá aqui. Bom, o blockchain ele é essa tecnologia, né, de ledger, né, que é um livro caixa distribuído, né, e ele é uma das mais revolucionárias tecnologias surgidas nos últimos anos, né? Eu diria que junto com inteligência artificial são as duas tecnologias mais disruptivas que surgiram na última década, né? O blockchain ele está ainda na sua infância, então nós estamos em algo como se fosse em alguma época dos anos 90. A maioria das coisas ainda estão por fazer, grandes investimentos estão sendo feitos em diversos projetos e é tudo sobre descentralização. Então, quando você tem algum caso de uso, né, alguma ideia que precise de descentralização, não se esqueça de pensar no blockchain, porque ele, com certeza, vai ter fit, né? Bom, o... vamos falar aqui um pouco sobre o ecossistema, né? Os principais aqui participantes do ecossistema do Bitcoin. Essa figurinha está mostrando aqui outros blockchains, como Ethereum, por exemplo, mas o nosso foco é realmente aqui o Bitcoin, que foi o primeiro blockchain a ser lançado, né? E a partir dele vieram outros, né? Vieram outros blockchains, como o Ethereum, por exemplo, e vieram inclusive outras proposições de solução para interoperabilidade entre os blockchains, como por exemplo a Chainlink. Mas o foco hoje aqui é Bitcoin. Então, o ecossistema ele é composto primeiramente por usuários, né? Que é o foco principal de qualquer solução, né? Atender às necessidades das pessoas. Então, essas pessoas elas querem transferir valores, né? Então, uma pessoa, o João, quer transferir valor para a Maria. Enfim, realizou uma compra, realizou uma venda e uma pessoa quer transferir valor para outra, né? Para isso, elas utilizam as suas carteiras, tá? As suas carteiras, elas dão acesso aos seus fundos que estão gravados no blockchain. Elas dão acesso através da sua chave privada, né? São softwares que, através da chave privada da pessoa, consegue acessar os fundos que ela tem no blockchain para poder fazer uma transferência de valor, tá? O ecossistema, ele tem aplicações, né? Então, você pode ter aplicações como NFT, leilão, games, diversas aplicações que rodam em cima de blockchains. E você tem os desenvolvedores, são as pessoas que desenvolvem essas aplicações e que desenvolvem também o software do blockchain, né? As evoluções, né? As novas versões do software de blockchain, com todas as novas soluções, os novos requisitos que são propostos, né? Nós temos também as corretoras, que elas colocam grandes order books, né? Grandes quantidades de ordens no mercado, né? Através dos seus clientes, ordens de compra e de venda, dando liquidez ao mercado. Então, facilitando realmente as transações de compra e venda de determinados ativos, como, por exemplo, o Bitcoin. Você pode, com dólar, comprar Bitcoin através das corretoras. E temos os mineradores, né? Os mineradores são quem faz, são os nós, né, que fazem a validação das operações que os usuários desejam realizar. Então, o usuário A
tenta fazer uma transferência de valor para o usuário B, essa transferência vai ter que ser validada pelos mineradores, né? Os mineradores, na verdade, são nós, né? São servidores que rodam de forma distribuída, espalhados pelo mundo inteiro, e eles rodam o software, né? O protocolo do Bitcoin, validando as transações. E eles são remunerados por isso, né? Por esse serviço, no qual eles gastam energia, gastam processamento, gastam máquina, né? E eles são remunerados em Bitcoin. Atualmente, pós-halving de 2024, eles são remunerados em 3,125 Bitcoin por bloco proposto e validado, né? Então, esse é o ecossistema básico, né? E agora a gente vai entender um pouquinho mais aqui a fundo alguns conceitos básicos é, importantes para entender o protocolo do Bitcoin, né? O primeiro conceito é hash. A gente ouve bastante falar em hash por aí, né? Hash functions, né? O que são hash functions? Elas são funções, né? E como tal, elas têm uma entrada e uma saída, né? As hash functions, elas têm como entrada texto, né? Strings de qualquer tamanho. Então, elas podem ter uma letra como entrada, uma palavra, um parágrafo, um livro ou uma biblioteca inteira. Não importa, tá? Elas sempre vão pegar todo esse texto e vão processar de uma maneira muito rápida, elas são muito rápidas para computar e elas vão gerar uma saída de tamanho fixo. Então, seja 32, 64, 128, 256, uma série de tamanho fixo, normalmente em hexadecimal, tá? Um exemplo de hash function muito utilizado é SHA-256, tá? Interessante que também é o seguinte, a hash function ela gera a partir de uma entrada uma saída aqui em hexadecimal. Só que ela não é reversível, tá? Você a partir dessa saída você não tem um programa, um algoritmo que consiga descobrir qual foi a entrada, tá? Então ela é unidirecional. É muito difícil você a partir de duas entradas conseguir gerar a mesma saída. É extremamente improvável, por isso que a gente fala que ela é resistente a colisões, tá? É, e ela permite validar a integridade de uma mensagem, porque se você mandou uma mensagem, você tem o hash dela, você mandou uma mensagem, ela foi recebida do outro lado e o hash de uma não bate com o hash da outra, é porque teve alguma alteração no meio do caminho, tá? Os hashes têm que bater. Se você alterar uma letra em uma enciclopédia, o hash vai sair completamente diferente, tá? E elas também têm um aspecto interessante, justamente por isso que elas permitem desafios matemáticos que a gente vai ver como são utilizados no caso do Bitcoin, tá? Agora vamos entender o que são assinaturas digitais. As assinaturas digitais elas funcionam em pares de chaves secreta e pública, tá? Qualquer mensagem cifrada, né, ou encriptada com uma dessas chaves só pode ser decifrada ou decriptada com o seu par. Então, se eu tenho a minha chave secreta, tá? A chave secreta, ela deve ficar somente comigo, tá? Ninguém pode conhecer a sua chave secreta, senão as suas mensagens estarão compromissadas, né? E a chave pública, como o próprio nome diz, ela pode estar disponível em qualquer diretório, todo mundo pode e deve conhecer a sua chave pública, tá? Então, se você assina uma mensagem com a sua chave secreta, o software encripta, ele cifra essa mensagem com a sua chave secreta, e você manda para uma outra pessoa essa pessoa pode decifrar a mensagem e ela vai, se ela conseguir decifrar, ela vai ter certeza que o emissor foi você, porque só você poderia ter a sua chave secreta. Analogamente, se alguém quer mandar uma mensagem que só eu consigo abrir e ler,
ele pode cifrá-la com a minha chave pública e mandar. Qualquer outra pessoa que não tenha a minha chave secreta, né? Ninguém vai ter minha chave secreta, não vai conseguir ler aquela mensagem. Só eu vou conseguir abrir e decifrá-la. No caso do Bitcoin, as chaves públicas, elas são endereços. E as chaves secretas, elas são a entrada para o algoritmo que roda nas wallets, né, nas carteiras, para conseguir acessar esses endereços e acessar, portanto, os seus fundos, os valores no Bitcoin que estão gravados no seu endereço no blockchain, tá? Você pode ter quantos endereços você quiser. Vamos passar desse conceito, né? Vamos entender agora aqui a formação dos blocos, né? Bom, um bloco, ele é uma estrutura de dados, né? Ele tem uma identificação, aqui um número, ele tem um nonce, um number used once, é um valor aleatório qualquer. Ele tem os dados, que normalmente vão ser transferências aqui de valores, né? O endereço emissor, o endereço receptor, né? No blockchain e a quantidade de bitcoins a ser transferida do emissor para o receptor, né? E ele tem o e ele tem um link para o hash do bloco anterior, tá? E aí você pega toda essa estrutura aqui, passa por uma função de hash e gera um novo hash para ela. Esse é o hash do bloco atual. Então ele tem um link para o hash do bloco anterior e tem o hash atual, tá? Então aqui agora quando a gente fizer o bloco 5, o que vai acontecer? Ele vai ter um outro nome aleatório qualquer, ele tem um uma outra transferência de valor aqui, não mais de um e-mail, sim de um Bitcoin, e ele tem aqui o link para o previous hash. Aqui, nota que esse hash do bloco anterior é igual ao link do previous hash do bloco atual, bloco 5. E tudo isso passa pela função de hash e é gerado um novo hash. E assim sucessivamente. Aqui a gente, para fins de simplificação, está usando como se fosse uma operação só por bloco, tá? Na verdade, não é bem assim, são muitas operações. Então, pessoal, o blockchain ele é uma data structure, ele é uma estrutura de dados encadeada, em que a gente tem cada bloco apontando para o hash do bloco anterior, né? Eles são mantidos dentro de full nodes, né? São nós, né, de servidores que guardam toda a estrutura de dados, guardam o blockchain full inteiro e implementam o protocolo, implementam o software do protocolo do Bitcoin. Esses nós, eles podem entrar e sair livremente da rede. Então, eu posso colocar o meu computador em favor de rodar o protocolo do Bitcoin, tá? E tentar minerar, tentar validar transações. Isso era assim no começo, as pessoas faziam isso com seus computadores pessoais de casa, não é mais. Hoje em dia é um negócio profissionalizado que exige grandes investimentos e máquinas realmente especializadas e robustas, né? Mas conceitualmente continua sendo a mesma coisa, tá? Então, nós podemos entrar e sair da rede. Não existe uma autoridade central, a gente vai ver por quê aqui na próxima parte do protocolo. O Bitcoin atualmente tem em torno de 18 mil nós rodando o protocolo, tá? Como que a gente pode propor um novo bloco, né? Como que um minerador pode propor um novo bloco? Resolvendo desafios matemáticos, né? O que seria isso, né? O que é esse puzzle matemático, esse quebra-cabeças matemático? A gente vai ver aqui o seguinte, por exemplo, tá? Eu tenho, né, na parte de dados do meu bloco,
eu tenho um string qualquer aqui, tá? Isso seria uma transferência de valores, mas enfim, aqui está uma frase, hi there, e eu quero validar isso e gravar no blockchain, né? O desafio matemático nesse caso aqui, nesse exemplo, é o seguinte: vai ser gerado um output hash do meu bloco aqui do data mais o nonce, tá? É, Esse output hash, normalmente ele vai ser em hexadecimal. O meu software vai convertê-lo para decimal e, se esse número decimal for menor do que 1000, eu tenho autorização para propor o novo bloco, para propor esse bloco para ser validado, tá? Como eu não sei se esse output hash convertido para decimal vai ser menor do que 1000, eu vou ter que ficar testando essas alterações através do nonce, porque o conteúdo eu não posso alterar, tá? O software ele vai ficar testando através de diversos nonces. Então, ele é uma tentativa de força bruta e ele é uma tentativa de race condition, porque um nó está tentando uma coisa, o outro está tentando outra, o outro está tentando outra. Quem que vai conseguir propor primeiro, entendeu? Enfim, tentativa de força bruta, porque ele vai ter que tentar nonces sequencialmente. Testei com nonce zero. Ele gerou um número aqui convertido para decimal que é menor do que 1000? Não. Teste com nonce um. Gerou o hash, converteu para decimal, é menor que 1000? Não. Teste com hash 2. Hash decimal, é menor que 1000? Não. E assim sucessivamente, até que em algum momento, aqui no exemplo, ele com o nonce 5, ele conseguiu gerar um output convertido para decimal de 100, que é menor do que 1000. E essa beleza, você pode, então, agora tentar propor esse novo bloco. Se você ganhar dentro do protocolo de consenso, você vai ser remunerado em 3,125 BTC. Então, como a gente consegue ver aqui, existe uma condição de corrida, mas esse, isso é extremamente confiável, né? Que é um desafio matemático. É um software que todo mundo roda enfim, não tem como alguém trapacear, digamos assim. E ele é extremamente consumidor de energia e ele tem um baixo throughput, uma baixa taxa de transferência, né? A gente sabe que o Bitcoin roda, acho que na casa de dezena de validações por segundo, enquanto que uma Visa, uma Mastercard, roda na casa de centena de milhar por segundo, né? Então, é um throughput realmente baixo, né? Pelo menos falando do protocolo base, não de proposições como Lightning Network, coisas dessa natureza, tá? Existem outros modelos de validação de blocos, como o Proof of Stake, por exemplo, que é utilizado na rede Ethereum, tá? Mas o foco aqui é o do Bitcoin. Uma vez que você validou, que você propôs um novo bloco, como isso se passa e é gravado no blockchain? Bom, agora a gente está falando de Consensus Protocol, né? É, Vamos lá. O que que um banco faz, né? Tirando todos os serviços de crédito, enfim, coisas dessa natureza, né? A base do que o banco faz é ele detém a informação do teu saldo, informação digital do teu saldo, porque nem lastro ele não precisa ter, né? Ele tem informação digital do teu saldo. E quando você tenta fazer uma operação com seu cartão de débito, por exemplo, ele valida contra esse teu saldo. Então, você tem um saldo de R$ 1.000, tenta fazer uma operação de compra de um item qualquer no valor de R$ 700, isso é validado contra a base de dados do banco, e o banco, ok, autorizo. Agora você passou a ter 300. E aí você tenta fazer uma próxima operação no valor de, sei lá, R$ 400, o banco, opa, não, ele não tem 400, só tem 300. Não autoriza. Então, ele é uma autoridade central, tá? Que autoriza ou não as suas operações. E todo o problema do Bitcoin
foi tentar resolver essa questão, né? Essa questão do double spending, né? Que na verdade é um overspending, né? Você não poder gastar mais do que você tem, né? Sem a necessidade de ter uma autoridade central como o banco. Então, e como que o Bitcoin resolve isso? Através do Consensus Protocol, tá? Vamos entender aqui como que isso funciona. Então, suponhamos o seguinte: A é uma pessoa qualquer, tá? Que tem um endereço no Bitcoin, um endereço no blockchain Bitcoin. O endereço A, ele tem 4 Bitcoins. A quer fazer uma transferência para B de 2 bitcoins e A quer fazer uma transferência para C de 3 bitcoins. Portanto, A está querendo burlar o sistema, né? Ele tem 4, quer gastar 5, né? É um overspending aqui. Então, vamos lá. Quando ele tenta fazer uma operação, essa operação ela vai cair em um nó qualquer inicial que vai resolver o problema matemático. E suponhamos que ele resolveu bem rápido e foi o primeiro, e ele vai propor um novo bloco aqui. Então, esse nó 3 ele vai propor a operação de A para B de 2 bitcoins. Ele passa isso para o nó 5 e o nó 5, opa, ok, A para B, tudo bem, ele valida, né? Os nós têm acesso ao blockchain, então ele vê, tem 4 bitcoins, ele pode fazer uma operação de 2 bitcoins. Tudo bem, o nó 5 aceita, o nó 5 passa para o nó 6, o nó 6 aceita, e assim sucessivamente, o nó 6 passa para o nó 7, o nó 7 aceita. Ao mesmo tempo, A tentou fazer simultaneamente uma outra operação de transferência de valor, não para B, mas sim para C, no valor de 3 bitcoins. E essa operação caiu num outro nó, caiu no nó 1, e esse nó, se caísse no nó 3, ele já não validaria imediatamente, né? Mas o nó 1 não conhecia a transferência de A para B, ele só conhecia a transferência de A para C. Então, ele resolveu o puzzle, né, o desafio matemático, foi bem rápido e também propôs um novo bloco agora com a operação de A para C. Ele passa isso para o nó 2, o nó 2 não tem conhecimento da operação de A para B e aceita. O nó 2 passa para o nó 4 ainda não tinha conhecimento da operação de A para B e aceita, né? Nesse momento, o bloco 1 tenta passar essa operação para o bloco 5. O bloco 5, opa, eu já tenho aqui uma operação que eu aceitei de A para B no valor de 2. Como que eu posso aceitar de uma operação no valor de 3 de A para C se ele só tem 4? Não aceito, ele rejeita, tá? E, analogamente, o 6 rejeita a tentativa do 4, assim como o 4 rejeita a tentativa do 6 de mandar A para B para ele. Bom, ao final dessa história, né, suponhamos aqui um cenário que com certeza já aconteceu, em que a rede do Bitcoin tinha apenas 7 nós, né, lá nos idos de 2009, 2010, e, dez, e, e ao final, o que que acontece? A gente tem uma cadeia mais longa, que autorizou A para B, e temos uma cadeia mais curta, só com 3 nós, que autorizou A para C. É uma race condition, né, uma condição de corrida em que prevalece a cadeia mais longa, que é o consenso. Então, a cadeia mais longa grava a operação no blockchain e todo mundo vai passar a ter, todos os nós passarão a ter um novo bloco com a operação A para B gravada no blockchain. E a operação A para C é descartada, tá? Então, essa é a forma como o Bitcoin, né, o protocolo de consenso, consegue resolver a questão do double spending sem a necessidade de uma autoridade central, né? Através de uma corrida em que prevalece a cadeia mais longa e, uma vez que isso foi gravado, se torna imutável, né? Beleza, pessoal? Vamos lá agora aqui. Algumas características interessantes aqui do blockchain, né?
para a gente ter aqui o conceito de redes centralizadas, distribuídas e descentralizadas, né? Esses tipos de redes, elas diferem em relação à autoridade e à capacidade de tomada de decisão, né? De decision making, né? Então, assim, numa rede centralizada, a tomada de decisão e a autoridade, ela é central. Esse nó aqui é quem manda, né? Os outros podem ser ajudantes e obedecem. Numa rede distribuída, você tem uma operação distribuída, mas você vai ter um nó também, que é o principal tomador de decisão e que, eventualmente, vai até resolver disputas entre os outros nós, tá? Numa rede descentralizada, não existe um tomador de decisão com mais poder do que os demais, né? E nem resolvedor de disputas. Na verdade, todo mundo roda o mesmo software, o mesmo protocolo e vence o consenso, a maioria, né? Então, vamos lá. Conceitos aqui, mas o blockchain ele é um descentralizado ledger database, né? Que tem os blocos e ele guarda permanentemente o registro de todas as transações em todos os nós, né? A validação ela é realizada pela rede, pelo protocolo, sem autoridade central, né? Existe um custo, né, para salvar, para validar e salvar essas operações, essas transações, e esse custo é remunerado aos mineradores, né, em Bitcoin pelo seu trabalho. Existe uma accountability, né, do que aconteceu, porque todas as operações elas ficam logadas e são rastreáveis no blockchain, tá? Não tem nada escondido, está tudo lá, está tudo disponível, tudo rastreável. E existe a questão da imutabilidade, né? Então, é, algumas vantagens disso, né? A gente está as taxas de transferência são realmente pequenas comparadas com taxas bancárias ou de cartões de crédito. Existe uma redundância, o blockchain ele roda o mesmo database em todos os nós, portanto, você não consegue atacar a rede do Bitcoin, né? E ele é muito resiliente contra ataque de negação de serviço, porque você consegue atacar, por exemplo, uma empresa, um banco, né, uma instituição com ataque de negação de serviço, com um volume de requisições maior do que os servidores deles são capazes de suportar. Mas você não consegue atacar a rede do Bitcoin, que ela é espalhada pelo mundo inteiro com ataque de negação de serviço, né? Temos alguns downsides, que é a questão de custo, né? O protocolo Proof of Work ele é intenso em custo de energia, até esse momento, é caro para salvar, por exemplo, arquivos grandes, como multimídia, vídeos, né, e esse tipo de coisa, imagem, e a questão do throughput, né? É, a questão do throughput na taxa de transferência por segundo, né, de validações, ela também é baixa comparada com as taxas dos cartões de crédito, né? Bom, pessoal, é isso. A ideia era essa mesmo, é uma aula de como que o Bitcoin funciona under the hoods, aqui por baixo dos panos, né? Tentei passar aqui conceitos que são bastante técnicos, mas de uma forma razoavelmente que dê para as pessoas entenderem, mesmo sem serem programadores. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, deixem seu like. Abraços.